जिससे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप में कृष्ण के मन की Estamos lendo do Chaitanya. Aqui Krishnadas Kaviraj Goswami ele está descrevendo दो दिन जाकर श्रवण करते थे उसमें सारे कृष्ण पढ़े जिससे हम कथा श्रवण कर रहे थे Então nós estamos escutando कृष्ण अपने मन में विचार कर रहे थे sobre como Krishna ele estava pensando, ele estava refletindo अंदर से स्वरूप सभी कृष्ण स्वयं विचार कर रहे हैं कि सभी शास्त्रों में मुझे पूर्ण आनंद रस स्वरूप कहते हैं। Eu sou conhecido como o conhecedor de todas as doçuras transcendentais. कृष्ण रस स्वरूप रस और स्वयं रस को आस्वादन कर रहे हैं। Ele está saboreando todas as doçuras transcendentais. और काम के लिए करती जिस प्रसंग में Estamos pegando o humor e a complexão de Shimaterada que ele está saboreando todas as suas doçuras. ये मेरे रूप आदि के द्वारा सब लोग नहीं होते हैं किंतु जब राधा जी के रूप को मैं देखता हूँ तो मैं Todos são cativados pela minha forma, mas quando eu vejo a forma de Shimaterada que eu fico cativado. Por isso que o nome dele é Madan Mohan. E o nome dele é Madan Mohan e Shimaterada que é Madan Mohan Mohini. ये कृष्ण Ontem eu falei sobre क्या isso. कहता है Krishna, ele é Madana Mohana. ये रास प्रारंभ में No começo da raça, मदन यानी कामदेव आए o próprio Kamadeva, Cupido, जिद करने के लिए tentou instigar Krishna a lutar com ele, तो उस समय desafiar Krishna. कृष्ण कैसे सुंदर E aí Krishna, या ele tomou essa forma Madana Mohana, que ela derrota até o próprio Cupido. इसलिए कृष्ण मदन मोहन की ही मदन के ही पराजित कर देता है इसका बताना Krishna, ele derrotou até o Cupido. कृष्ण कैसे युद्ध किया Como Krishna, केवल कृष्ण अपने सुंदर रूप को प्रकाश करने के साथ ही साथ só por कामदेव manifestar sua bela forma, o Cupido foi derrotado. बाणों के द्वारा Ele ficou inconsciente. Com suas 5 flechas, ele tentou derrotar Krishna. किंतु बाण Mas कामदेव के 5 बाण कृष्ण किसी प्रकार as 5 flechas de Krishna, as 5 flechas do Cupido não tiveram nenhum efeito em Krishna. और अंत में कामदेव मूर्छित हो गए। E aí no final, Kamadeva ele ficou desmaiado, inconsciente. और फिर 3 कामदेव के E aí, depois eu expliquei sobre 3 Kamadevas. Um é o Kamadeva original, que é o próprio Krishna, Brajindanandana Shamasundara. Esse Brajindanandana Shamasundara, ele tem uma manifestação Pradyumna, é o segundo Kamadeva. E दरगाह के जो कामदेव esse Kamadeva que reside em Dwarka, a sombra dele é जड़ जगत में o Cupido desse mundo material mundano. सभा में विराजमान होते हैं। Ele está presente na Assembleia do Senhor Indra. इस संसार में चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक सबकी ही
esse Kamadeva mundano desse mundo material, ele assim, intoxica até desde uma formiguinha até o Senhor Brahma. Não é tão fácil derrotá-lo, derrotar esse cupido material. Mas o que o Swayam Bhagavan, o que o Senhor fez? Ele derrotou esse cupido mundano. Então por isso que isso se chama Kama Vijay. O cupido original, Krishna, Madan Mohan, Navina. Em Vrindavana, o cupido transcendental, como ele é adorado? Pelo Kama Gayatri. Esse verso é explicado. Tem um Bij Mantra e um Gayatri Mantra. A palavra Klim é a semente. E o resto do mantra é o Kama Gayatri. Kama Gayatri. Navina Mohan. Dessa maneira eu expliquei de maneira muito simples para vocês. Essa suprema personalidade de Deus, Krishna, como ele foi cativado pelo amor das gopis. Isso é o amor transcendental. O amor das gopis é transcendental. É a luxúria transcendental. Então, o amor das gopis é a luxúria transcendental e a luxúria das gopis é amor transcendental. No mundo espiritual não existe diferença entre a luxúria e o amor. Nesse mundo, o amor e a luxúria são coisas completamente diferentes. Quando as suas atividades para satisfazer os seus próprios sentidos, isso é considerado luxúria. Nesse mundo material existe uma diferença, mas no mundo transcendental não tem diferença entre a luxúria e o amor. Por essa razão, esse amor mundano e a luxúria mundana, as entidades vivas, elas são capturadas ou encantadas, cativadas pelo cupido material. Mas o cupido, ele foi até Dwarkadish, vendo a forma bela das rainhas de Dwarka, até o cupido ficou intoxicado. Shukadeva Goswami Pada, ele explica a doçura das gopis não pode ser descrita. Até mesmo as manifestações das rainhas de Dwarka são expansões das gopis. Radhika, Satyabhama, Chandravali. Perdão. A expansão de Radhika, Satyabhama, a expansão de Rukmini é Chandravali. O contrário, né? A expansão de Shrimati Radhika é Satyabhama, a expansão de Chandravali é Rukmini. Então elas são, todas as rainhas de Dwarka são expansões das gopis originais de Vrindavana.
Vendo essas rainhas, até mesmo Cupido, ele ficou inconsciente. Esse verso descreve isso. Todas as rainhas de Dwarka elas eram tão elevadas em seus humores que até mesmo Cupido ficou intoxicado. Isso é descrito belamente no Chaitanya Charitamrita. Mas o que Krishna fez? Nessa Rasa Lila, ele conquistou, derrotou esse Cupido material. Por isso, um dos nomes da Rasa Lila é Kam Vijay Lila. O passatempo que Krishna realizou com as gopis parece como uma coisa comum, ordinária de um ser humano comum. As atividades das gopis eram como atividades de mulheres comuns, ordinárias, mas os humores das rainhas de Dwarka, assim como das gopis, são todos humores transcendentais. A gente não sabe disso, porque a gente está absorto em atividades ou a vida mundana. Quando a gente pensa que esse é o verdadeiro amor, a gente desfruta os nossos sentidos por meio dessa concepção. Mas no final, a gente fica intoxicado, assim, tomado, e a gente abandona o nosso corpo nessa condição. Esse amor transcendental, se você tiver só um pouco, uma gota de gosto, de sabor, assim, se você experimentar isso, simultaneamente você vai deixar para trás essa concepção material de amor e luxúria. Assim como, quando você tem um gosto superior, automaticamente você abandona aquele gosto inferior. Mas não até ter alcançado esse estágio elevado de saborear o mundo espiritual. A gente glorifica. Perdão. Se qualquer pessoa tem uma pequena realização no mundo espiritual, autorrealização é a melhor realização. Ou seja, se você tiver uma gota de realização do que é o amor do mundo transcendental, então automaticamente a gente vai pensar que isso é algo assim, tipo nojento, assim, o mundo material, assim como tipo fezes, né? O que a gente pensa em relação às fezes, algo nojento. Então, dessa maneira, quando a gente tiver a realização do mundo transcendental, então a gente vai pensar, a gente vai ver todas as coisas materiais como fezes, como algo nojento, que é assim, rejeitável, desprezível. Mas, porque a gente não tem realização desse mundo material, a gente pensa que esse corpo material fedorento, todos esses elementos grosseiros, a gente pensa que isso é desejável. Esse corpo é cheio de plastic bag. Então esse corpo é assim como um saco plástico. E nesse saco plástico tem todas essas coisas horríveis, sabe? O Senhor fez o corpo dessa maneira, né? Então a pele é como se fosse uma sacola, um saco. E a gente cobre o nosso corpo todo com esse saco.
E aí dentro dele está cheio de sangue, de pus, de ossos, de urina, fezes. E a gente está lambendo esse saco plástico, essa pele, pensando que é muito saboroso. Mas dentro tem coisas abomináveis, né? Não dignas de serem lambidas. É isso que está sendo mostrado. Mas enquanto você não tiver a realização do mundo transcendental, não tiver gosto sobre o mundo espiritual, aí a gente vai continuar lambendo esse corpo de fezes. Por praticar bhajana e sadhana, aí a gente vai deixar essa concepção. A gente vai, assim, cuspir. Se uma pessoa traz uma sacola e você não sabe o que tem na sacola, e aí você encosta na sacola assim, de por fora, e aí você pensa, talvez tenha algum dinheiro, alguma coisa. Mas quando você abre a sacola, stool. E aí quando você põe a mão dentro da sacola era cocô, fezes lá dentro, você não sabia. Aí você encostou por fora, macio. E deve ter alguma coisa dentro. Só que quando você sabe o que tem dentro, que era fezes, urina, o que você vai fazer? Não, jogar fora isso. Então é algo que é tão nojento que você quer, tipo, cuspir vendo aquilo, né? Assim. Mas enquanto a gente não tiver essa realização, esse mundo é cheio de prazeres ou cheio de tristezas? Esse mundo é cheio de tristeza, mas a gente não sabe disso, por isso a gente se agarra. Tente entender isso com atenção. A gente entende que a gente enxerga o sofrimento como felicidade. Por exemplo, ter um filho traz muita energia. Você não consegue fazer bhajana. Não tem bhajana. Cuidar de um filho leva quanto tempo? Nossa, toda a energia é investida nisso. Não estou falando a verdade? Todos em volta, todos que estão à nossa volta estão sugando a nossa energia. Sanguessuga? Ele senta no seu corpo, você nem percebe. Tick, like small insect, no? Então, o carrapato, ele sobe na sua pele e você nem percebe. E aí ele fica ali sugando o seu sangue. Por exemplo, tudo na sua vida, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, sua família, todos eles, todo o amor que eles têm, na verdade, eles estão sugando o seu sangue. Eles estão sugando eles vão tomar toda a sua energia. Esse é o samsara.
Insects, like small insect. Sometimes also in cows, other animals, né? Yeah, tick. और फिर दूसरे पता चला ये तो इस कब उसे तो उठा करके फेंको And then you'll take it out and E aí você vai tirar ele e jogar fora, né? जब तक आपके Dispensar o carrapato, mas enquanto você não perceber que ele tá ali, ele vai continuar sugando seu sangue. हम इसे करें जैसे तात्पर्य है जब तक Qual o significado? as long as we Enquanto a gente we don't have this não desenvolver essa renúncia em relação ao mundo material, we will not be able a gente não vai ser capaz de realizar to the reality of a realidade da nossa situação. Por isso que o Shastra diz, we should a gente deve desenvolver a renúncia. Quando will we have this a gente tiver essa renúncia, quando a gente vai ter? Quando a gente souber que esse mundo material é um local de sofrimento. Assim, até que a gente alcance isso, a gente não vai realizar, a gente não vai entender. Senão, até então a gente vai pensar que nosso pai, nossa mãe, irmão, irmã, attracted by the que a gente vai ser atraído pela afeição amorosa de todos eles. Srimad Bhagavatam tem muitos slokas falando que os membros da sua família, as pessoas da sociedade não são seus amigos. Leia o Srimad Bhagavatam. Todos eles são ladrões, bandidos. तुम जिसको मित्र मान रहे हो Aqueles que você pensa que são seus amigos, eles não são seus amigos. महाराज Shatru. Todos eles são seus inimigos. Todos os seus ladrões são ladrões e bandidos e eles estão sugando toda a sua energia, Juice, sucking your blood. sugando o seu sangue. जब तुम्हारे अनुभव हो जाएगा When you have Quando você tiver essa realização, aí você vai जब तक नहीं हो रहा तब abandonar. Enquanto você não tiver essa realização, você vai continuar carregando assim esses relacionamentos. अनेक स्थानों in many पर ज्ञान places वैराग्य की कथा भी सुना है Shukadeva Goswami Pada, em muitos locais do Srimad Bhagavatam, ele fala sobre a renúncia. Srimad Bhagavatam, em muitos locais, ज्ञान वैराग्य की कथा सुना है spoken about this é falado sobre isso. ये परीक्षित महाराज renunciation. Parikshit Maharaj escutou sobre tudo isso. तो नहीं हो रहा Mas enquanto o Jnana e Vairagya कैसे भक्ति कर surgirem, como é que a gente vai alcançar prema? Love and affection. संसार के बारे में ज्ञान होनी चाहिए We need to know A gente precisa saber sobre essas coisas materiais mundanas e por saber sobre isso, a gente vai renunciar. इसलिए जब ज्ञान वैराग्य ये दोनों संतान हो जाते हैं Então, Jnana e Vairagya são dois filhos renunciation, like two ज्ञान sons. वैराग्य रूपी de Bhakti. पुत्र उनकी प्राप्ति हो जाती This bhakti will है इसलिए manifest भागवत महात्मा में Bhakti vai manifestar as like two sons. o conhecimento e a renúncia. Então, Bhakti tem dois filhos, One is known as Jnana e Vairagya. क्योंकि किसी के हृदय में भक्ति प्रकट हो even the amount of Se um pouco de devoção surgir no seu coração, प्रकट हुई when that manifests, और ज्ञान वैराग्य नहीं हुआ ये नहीं हो सकता it's not possible. não é possível que conhecimento e renúncia não se manifestem, Because in this verse, porque nesse verso é descrito. भक्ति परेशान अनुभव भक्ति परेशान हो वृत्ति अन्यत्र भक्ति देवी किसके हृदय में उदित हो one's heart and bhakti, No coração de uma pessoa, quando o Bhakti se manifesta, you have someone você vai ter a realização da Suprema Personalidade de Deus. knowledge. E aí, Jnana e Vairagya, conhecimento e renúncia vão se manifestar. वासुदेव भगवान में जिंदगी पराभक्ति हो Se você tiver amor e devoção por Vasudeva Krishna, então Jnana e Vairagya vão surgir. Renunciation will automatically इसलिए manifest. कहते हैं भक्ति का अनुसरण करने के लिए कहा है। That's why Então é por isso que a gente भक्ति का अनुसरण क्या है deve, é pedido para, ou seja, é instruído que a gente deva praticar Bhakti. understand the practice. हाँ? Practice. भक्ति का अनुसरण क्या है What is that? Então, o que é praticar This Bhakti? É Shravana Kirtana, sorry, hearing and इसको क्या है भक्ति chanting. practicing और जब limbs of शुद्ध रूप bhakti में in a pure Se sense. você pratica Shravana Kirtana da maneira pura, você escuta da maneira perfeita, apropriada, faz Kirtana de maneira apropriada, automaticamente Jnana e Vairagya vão surgir. A gente está escutando, mas Vairagya não está vindo. Isso quer dizer o quê? Renunciation is coming. A gente não está escutando de maneira apropriada. Se a gente está escutando e Vairagya não está vindo, a gente não está escutando de maneira apropriada. बोले नहीं सुना
Você está falando, eu escutei, mas você não escutou. Se você escuta, automaticamente Gyana e Vairagya vai surgir. naturally this knowledge and माया renunciation will बिना come. सुनने नहीं देती है। Maya will not let you listen. Maya não vai deixar você escutar. सुन रहे हो, Externally listen, कथा सुना है, Internamente está ouvindo, किंतु वास्तव में नहीं सुनते। but you haven't. mas você não escutou. जो उसमें क्रिया होती है। You have actually heard Se você escutar de verdade, você vai agir de acordo. Causa, जो और कारण, a teoria da causa e efeito. cause and action. गुरुदेव ने कहा पानी लिया, Bring a glass. Gurudeva disse, ने कहा traga um copo de água. E aí o discípulo disse, eu और escutei. गुरुदेव ने कहा तुम सुना ही नहीं। E aí Gurudeva fala, você não escutou não? गुरुदेव मैं सुन रहा हूँ, E aí ele fala, Gurudeva, eu escutei. O que você escutou? लाने के लिए Bring some water. Traga um pouco de água. E aí Gurudeva disse, não, você não escutou. इससे बिगड़ जाता है। तो इसी से कहते हैं गुरुदेव मैं Disciple E aí o discípulo fica bravo e fala, Gurudeva, eu não sou surdo. listening to what you say. O que você está dizendo, eu estou ouvindo. E aí Gurudeva disse, você não está escutando. Enquanto você não levantar e trouxer água, você não escutou de verdade. ठीक उसी प्रकार हम लोग जो श्रवण जो Da mesma maneira, a gente está escutando, mas a gente não está escutando de maneira perfeita. जिस दिन शुद्ध श्रवण हो जाएगा, Quando a gente escuta com cuidado Attentively, e atentamente, then the action. aí a ação vai se manifestar. You are eating. Você está comendo. आपके पेट भर नहीं है। Automaticamente, Stomach is not full. ou seja, está comendo e seu estômago não fica cheio. इसका मतलब क्या है? It means Quer dizer, भोजन जो कर रहे हो, what you are eating o que você está comendo वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। não está sendo digerido de maneira apropriada. अच्छा, हम तो भोजन करते हैं। 3 बार हम भोजन करते हैं नहीं करते? eating Ah. 3 times a day. किंतु यदि हमारा डाइजेस्टिंग A gente está comendo 3 vezes por dia, mas se o nosso poder de digestão não for bom, It will be tudo que a gente come vai sair pela outra ponta. पुष्टि पुष्टि these two things will happen. Nourishment and Então a gente vai ficar satisfeito e nutrido. satisfied. एक ही साथ में 3 वस्तु आ गई। 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. At the same time. भक्ति परेशान हो वृत्ति अन्नत्र चैतन्य एक कारण पुष्टि पुष्टि खुद वृत्ति घड़े में पानी भर रहे Fill a और pot, Se você encher um pote com água, and if the pot is not filling up with water, se o pote não estiver enchendo, quer dizer que the holes tem um buraco em algum lugar. चलो इसलिए इस वक्त ज्ञान वैराग्य की कथा भी सुनो। so this Então é por isso que a gente escuta sobre Gyana e Vairagya. A gente deve escutar. by hearing this again and Por escutar isso, और भगवान की अद्भुत कृपा से você vai, mercy, pela misericórdia sem causa de Bhagavan, Bhakti Devi vai se manifestar. ये कृपा शब्द का है। Bhakti, ela é Kripa Sadhya. is not by sadhana. Não é por sadhana que você pode alcançar. रूप में देखा जाए In reality, ये शुद्ध भक्ति जो है Na realidade, Shuddha Bhakti, essa devoção pura é Kripa Sadhya. ऊपर से तो साधन कर रहे हैं, ठीक है, we are performing A gente está realizando sadhana, sim. but not Mas, the mercy of Bhakti Devi. enquanto a gente não alcançar a misericórdia de Bhakti Devi, a gente não vai progredir. Not only by our own endeavor. Não só pelos nossos próprios esforços. In फिर कहा reality, ये it's कृपा by की mercy. कृपा की ज्यादा प्राप्ति हो मैं साधन क्यों करूं? If it's Mas se é só pela misericórdia, então para que eu estou fazendo sadhana? we cannot, Kripa quer dizer que você deve realizar para depois receber. we have to do something आप लोग क्या कर रहे clear, हो? activity, and then Você tem que realizar, praticar. practice. तब भगवान की कृपा। E aí a misericórdia de Get the mercy. Bhagavan vai vir. माँ दुर्गा गोपाल को पालने के लिए Então, mãe Yashoda, ela ficou desde de manhã até a tarde amarrar Krishna. She could Mas ela não estava conseguindo. Aí faltava o quê? Sempre 2 dedos. 3 उंगली नहीं एक Não era 3 dedos, não era um dedo. Faltavam 2 dedos, assim, para ela conseguir amarrar Krishna. Isso quer dizer o quê? endeavor and the mercy Então, o seu esforço e a misericórdia do Senhor. is what is being shown. और फिर यहाँ पर भी कह रहे हैं दृष्ट्वा परिश्रम कृपा समझने स्वयं भगवान कृपा करके The Lord बंधन
E aí é dito que o Senhor, Ele dá a sua He accepts misericórdia. being bound. He Ele accepts aceita ser, being tied. dando sua misericórdia, Ele aceita ser amarrado. माँ कृष्ण के परिश्रम दे करके Vendo os esforços de Mãe Yashoda, Mother बंधन Yashoda, स्वीकार कर लिया। Krishna accepts Krishna, Ele being aceita tied. ser amarrado. तो उसी प्रकार करें In that Dessa razão, same way, ये भक्ति जो है वास्तव जो है Bhakti, कृपा सिद्ध का ela é bhakti is kripa. Kripasida. करने के लिए हमें साधन Kripasada. But at the same time, Mas ao mesmo tempo a gente tem que realizar algum sadhana, endeavor. algum esforço. कथा में जो आ रहे हैं This katha that we are speaking about, ये कृष्ण की ऐसे सुंदर how Então, o Kata está descrevendo como os passatempos de Krishna são muito doces. स्वयं कृष्ण यही सोच रहे Krishna is thinking, Krishna, ele mesmo está pensando. हमारे संग में कथा पाए आनंद सतम के बलि तबु न पाए तर अंत लीलांते सुखे तहान अंगेर माधुरी তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাশরি লোহার যে সমরস ভরদমণি জানে আমার ব্রজের রস দেব नहीं जाने यहाँ पर करें भाई रस माधुरी जो Aqui é explicado है इसमें समरस होनी चाहिए आगे कर बड़ा बहुत जटिल वस्तु है it's समझने के very लिए difficult subject matter. to esse é um assunto understand. difícil, tente entender. ये रस विचार में कल मैंने कहा था Ontem eu estava falando sobre raça vichara. गहरी रस और Tem Vairi Rasa, Mitra Rasa. Existe a raça que é inimiga ou contrária, In French, e aquela que é a Mitra, que é amiga ou contradictory rasa. favorável, né? Uma que contribui com a outra e outra que não contribui. विकृता होता है If the same mood, Se tem o mesmo humor, elas são favoráveis à outra, ou elas contribuem uma à outra. Se não, se elas são opostas, aí vai ter um humor contrário. shakti rasa, contrary. जैसे कल मैंने कहा संत Ontem eu expliquei Shanta Dasya Sakyavatsalya Madhurya. ये पांच जो मुख्य रस है Essas 5 रस में भी एक रस दूसरे raças principais, कोई मित्र रस होता है कोई किसका elas, uma raça é mitra, ela contribui, ela é favorável para outra, ou ela é chatra, ela é tipo contrária. समरस के द्वारा होने पर If the rases are matching, Se as raças forem compatíveis, जैसे मैंने कहा था शक्कर रस के साथ por exemplo, Sakyarasa, ela é माधुर्य रस के साथ compatível, ou contribui, complementa Madhurya Rasa. ब्रज में जो सुबह सुदामा Assim como Subala Shridama Sri Rama and others, and in Madhurya Rasa, e Madhurya Rasa, os gopis, ou seja, Subala e Shridama, Subha, एक मित्र रस का they have this eles têm mood, esse humor mood, and therefore que é favorável, que complementa, e assim isso nutre os passatempos. मिलने के लिए इतना तड़पते रहते हैं is so keen to meet with Srimati Radhika. Krishna, ele está muito ávido para se encontrar com Srimati Radhika aqui. रामन के साथ कैसे कृष्ण के साथ Subala, मिलन करें How they arrange ele tá arranjando para que eles possam se encontrar. सुबह मिलन लीला Então tem essa lila que chama Subala Milan Lila. गोपियों के साथ कृष्ण की मिलन लीला में अनेक Então Sakas, os amigos de Krishna, de várias maneiras, pastimes eles realizam vários passatempos com Krishna em Bandirvan. Certa vez, Krishna with Srimati estava com Srimati Radhika e as gopis, performing so many different realizando uma variedade de passatempos. इतने समय चंद्रावली के Chandravali. पैरट E aí o papagaio de Chandravali, So चंद्रावली के पैरट जाके चंद्रावली के बोल ele viu Chandravali's parrot told Chandravali, e ele falou para Chandravali, आदि गोपियों के साथ भांडी पर जो है and the gopis Krishna e as gopis Radhika in Bandirvan in a performance estão com Srimati Radhika em Bandirvan realizando raça. Chandravali do O que Chandravali fez? जटिला कुचला के निकट went and told Ela foi até Jatila Kutila e contou. और जब बोल दिए when they ये देखो तुम्हारे Ela falou assim, olha só, you said your daughter in você disse que a sua, Bandirvan olha só, a sua nora, performing ela está em Bandirvan realizando raça com Krishna. कुटिला बहुत Jatila e Kutila ficaram muito bravas. इतने समय रामायण की जो Nesse momento, सारी जो है naquele momento, सारी the Srimati Radhika's parrot os papagaios de Srimati Radhika, Sukasari,
राधा कृष्ण की कहने लगी and देखो told Radha and Krishna, Eles foram avisar Radha e Krishna, Jatila e Kotila estão vindo. इतने सुनते ही राधा जी कहने लगे देखो Escutando isso, listen, do हे one राधे thing, तुम इस स्थान के छोड़ करके चले जाओ leave this place. Krishna disse, Told to Srimati Radhika, Srimati Radhika vai embora desse local agora. all the sakis, E ela pegou todas as sakis left that place. e deixou aquele local. Then Subala, E aí Subala e Shridama, eles foram atrás desse local. Krishna, what did you do? Krishna, o que ele fez? सुवाल के जो है राधा जी के वेश बना दी Ele Srimati Radhika's dress. disfarçou Subala com a roupa de Srimati Radhika. Subala is now taking Srimati Ele estava ali disfarçado, vestido como Srimati Radhika. Subala became like Srimati Radhika. Subala, ele ficou assim como Srimati Radhika. घूंघट पे जो है E aí ele estava com o véu A veil up in front of tampando o rosto. और कृष्ण ने किए कि what did Krishna do? O que Krishna fez? राधा भेजदारी सुबह के हाथ पकड़ करके Subala's hand and was Krishna pegou a mão de Subala e estava caminhando como se estivesse caminhando com Srimati Radhika. और इतने समय जटिला Nesse momento, Jatila e Kotila, elas chegaram. बोले आज रंगली हाथ में पकड़ ली walking. Now I've got them red-handed. E aí elas falaram assim, peguei eles com a mão na massa. आज तुम लोग ये क्या करोगे What are you doing? हैं? Peguei eles no flagra, né? E aí disse assim, o que vocês estão fazendo? Jatila falou. जटिला पुष्पा ने रथ की Jatila e Kotila महिला को बुलाया। She called chamaram todas as mulheres mais velhas because no de Brádya, porque ninguém acreditava nela. Ninguém acreditava que Krishna se encontra com Srimati Radhika hidden way. de uma maneira escondida. इसलिए सारे जितने पूर्णमासी देवी आदि E aí chamou Purnamasi e todos os sêniores, né? तुम लोग विश्वास नहीं Don't trust what I करते say. आज तो रंगली हाथ में पकड़ ली I quote Vocês não acreditam no que eu tô dizendo, agora eu peguei eles और इतने समय no flagra. E aí, o Madhumangala veio क्या की e puxou o véu que estava ali em Subala. Madhumangala pulled the veil of Subala क्या देखा and saw E aí o que eles viram? Subala was O there. rosto de Subala. E aí os sakas começaram a dar risada e bater palma. जटिला कुटिला देखकर जा Jatila e Kotila viram aquilo e pensaram, ei, isso não é a nossa nora. This is not my daughter. Então por que Chandravali mentiu? Really lie. और जितने भी वयोवृद्धा महिलाएं थी All the E aí todas as sêniores, as mulheres mais velhas de Brádya começaram a xingar इतने शर्म नहीं Jatila e Kotila. Falaram assim, você não tem vergonha? A sua nora, ela é tão pura उनके ऊपर ऐसे लंचना लगा दी and you are e você está impondo tal acusação. benefiting this. Qual o benefício que você vai receber disso? Your own Se você blasfemar a sua própria família, criticize them. se você criticá-los na frente dos outros, isso não pega bem, sabe? Não soa bem para você. Ah, अपने घर की जो कुछ है उसके कुछ सामने ब्लेस्फेम लोग निकलते हैं se você blasfemar, criticar os membros da sua família em público, Members in front of others, उनसे ही गाली they will as pessoas vão xingar você, vão falar mal de você, você que vai sair mal. if you spit in the air. Se você cuspir pra cima, अच्छा वो थूक कहाँ पर पड़ेगा अपने शरीर पर पड़ेगी se você cuspir pra cima, o cuspe vai cair em você mesmo. Só um tolo faz isso. आज समझ में Ah, ठीक उसी प्रकार In the same way, ये पूर्णमासी देवी da mesma maneira, Purnamasi e todas as mulheres estavam assim, to be shamed. estavam acusando Jatila e Kotila de serem assim, pessoas sem vergonha, assim, sabe? A sua nora, ela é tão inocente e pura. E agora vocês estão aí acusando ela disso. प्रचार करें E espalhando isso por todo, para todas as devotas mais velhas de Brádya. अरे देखो ये Não é verdade? है यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं These children were playing Essas crianças estão brincando aqui. बना दी dressed as a girl. Um tá vestido de menino, outro de menina, e eles estão brincando. Qual é o seu problema com isso? Purnamasi está dizendo para elas. To Jatila and Kutila.
para Jatila e Kotila. कौन बोले पूर्णमासी Purnamasi, ela está dizendo: बहू के सब उत्साह से सुनाई को करते रहो You keep बीच में लगा blaspheming. você continua blasfemando a sua काम नहीं है nora. Nothing to do. Você não tem mais nada para fazer? Nothing better to do. Não tem nada melhor para fazer? Jatila at that time becomes very Jatila, nesse momento, ela fica envergonhada. हम इसलिए कह रहे हैं जे सुबह सिद्धार्थ Então aqui, आदि ये सब ये Subala Shridama, os Priyanarmasaka, ये समस्त प्रिय नाम सखा आदि माधुर्य रस सिंगार उसके क्या करते हैं परिकृष्ट कर रहे They हैं nourish the Madhurya ras between अतः Radha राधा and कृष्ण Krishna. के मिलन में ये लोग assim, os Priyanarmasakas, eles nutrem os encontros e ajudam os encontros de Madhurya Rasa. Então, por isso que Sakya Rasa, ela é Mitra Rasa, ou seja, uma raça favorável, amiga ou complementar a Madhurya Rasa. This way, the pastimes are nourished. Dessa maneira, Listen to these pastimes. esses passatempos são nutridos, então a gente deve escutar sobre esses passatempos. और शत्रु रस हो जाता है Contradictory Mas tem uma raça de humor Vatsalya, contrário. Por exemplo, Madhurya ras, they are contradictory. Vatsalya e Madhurya, elas são contrárias uma à outra. They cannot, Elas não podem, elas não harmonizam. Mother Yashoda's Vatsalya bhava, ये माधुर्य रस parental affection, Mãe Yashoda, ela tem esse humor parental. जैसे उदाहरण दे दें complement एक बार E esse humor não complementa a Madhurya Rasa. Por exemplo, certa vez, Krishna is once Krishna estava breastfeeding. और माँ जसोदा अपने mamando. बाल में जो है Mother Yashoda Mãe Yashoda, was caressing, ela estava केस पे जो है was caressing. acariciando o cabelo de Krishna. संभाल रहे और कितने समय देखते देखते माँ Krishna's जसोदा head. अकस्मात E aí, देखा And Mother Yashoda saw Mãe Yashoda, on his forehead ela viu na testa dele लाल लाल मिट्टी जैसे um pouco de terra vermelha, assim, tipo um pó vermelho. Mother Yashoda was writing those E aí, Mãe Yashoda, ela limpa isso. ये सोच रही है she was thinking, ये हमारे बालक जो है बहुत चंचल है छोटा my बालक child is very restless. Ela pensa assim: o meu filho, ele é muito inquieto, né? लास्ट नाइट Ontem de noite, ये हमारी जो दसियां जो है as minhas servas, ये ठीक से कृष्ण के elas não deram banho de maneira apropriada em Krishna. इसलिए हो सकता है जमुना की ये लाल मिट्टी The red Por essa razão, a terra vermelha do Jamuna was ficou na testa dele. लाल मिट्टी उनके बीच में। red mud from तो माँ जो सोच रही है ये क्या है लाल मिट्टी thinking this is the mud from the Jamuna. इतने समय Mas Yashoda pensa: essa é a terra do Jamuna. Mas aí, quando ela tá, ये माँ जसोदा सुनिए ela vem e fala: olha só, isso aí não é terra do Jamuna, não. ये सिंदूर है Isso é Sindur. कहाँ से आए De onde veio esse Sindur? पर कहने लगे कुंदलता कहने लगे, तुम्हारे बालों E aí, quando ela fala assim: o seu filho, ये रात में गोपियों के साथ ele tá agora amamentando, mas de noite ele vai realizar dança da raça com as gopis. इसलिए गोपियों की जो है Por essa razão, as gopis. सिंदूर यही होते हैं Por essa razão, isso é o Sindur das gopis. Mother Yashoda is thinking, what is माँ wrong? जसोदा Mãe Yashoda pensa: o que é raça? वात्सल्य भाव में इसलिए रहते हैं Mother Yashoda is so absorbed in her Mãe Yashoda está tão absorta no seu Vatsalya, no seu amor maternal por Krishna, rasa que ela pensa que raça, de maneira simples, é dançar e cantar. Dancing, singing. dancing and singing, आलिंगन चुंबनम इति रास रास kissing. होने का अर्थ होता है And there are many Tem muitos significados de raça, muitos sinônimos. या नृत्य गीत होता है kissing and embracing. Às vezes é dançar e cantar, तो माँ abraçar e beijar. Place is my child, young Krishna, baby Krishna. What you're saying is true. एक छोटा एक बालक छोटा Então ela pensa o quê? Maybe one, Ela pensa o quê? Às vezes tem um menino, um bebezinho, uma bebezinha, eles um segura a mão do outro, eles brincam, eles dançam. Mother Yashoda is very innocent in her motherly. Mãe Yashoda é muito inocente por causa da sua afeição maternal por Krishna. माँ जसोदा ये नहीं सोचती है Mother Yashoda is not thinking that my Krishna Mãe Yashoda não pensa que is o meu Krishna está realizando raça. loving pastimes, amorous pastimes with the gopis. This is Não pensa que Krishna está realizando passatempo amoroso com as gopis. Essa é a especialidade de Vatsalya the innate sense Bhava. of
As servas de Krishna, In this motherly mood, esse humor maternal, elas só veem Krishna como um bebê. Bal Gopal, हैं? baby कृष्ण Krishna, 5 साल से अधिक नहीं देखा not जाता। more than 5 years. Elas, Krishna não tem mais de 5 anos para elas, né? Usually speaking, Mas Yashoda pensa, o meu filho tem 5 anos. 5-year-old, Será que qualquer criança de 5 anos realiza raça? Não pode realizar raça. there's no lust in that person. That Não tem luxúria nessa criança. Por isso que os servos de Vatsalya Rasa, they understand eles entendem que essa raça é uma brincadeira de criancinhas, né? Uma criança pega na mão da outra, eles dançam, eles brincam. इसमें ये समस्त रसों के क्या होते हैं, इसको तो वही रस होते हैं, this इसमें is वो contradiction. Então todas essas raças são, não são complementares, né? Vatsalya Rasa e Madhurya Rasa são tipo contrárias. No Krishna Bhavanamrita é descrito que When Srimati Radhika quando Srimati Radhika vai de comes to Nandagaon to cook for him, vai de Javad para Nandagaon para cozinhar para Krishna, और उसमें माँ जसोदा भी राधा nesse momento Mother Yashoda Mãe Yashoda cooks with Srimati cozinha junto com Srimati Radhika, Vatsalya, nesse humor de Vatsalya. है जो रसोई बनाने के लिए जो सामग्री जो है all the ingredients for the cooking. जुगाड़ कर दी, And she prepares, Mother Yashoda prepares, क्योंकि Mãe Yashoda prepara todos os ingredientes para que Srimati Radhika cozinhe. because Durvasha दुर्वासा ऋषि ने कहा had said, Durvasa Rishi ele disse: ये राधा जी जो कुछ बनाएगी Radha Ji, o que quer que ela cozinhe, ela nectarian, é nectário. आपके पाचित E द्रव्य जो है that जो खाएगा उस aquele que comer o que é cozinhado pelas mãos dela माँ जसोदा vai ficar cada vez mais forte e mais saudável. Por essa razão, todos os dias, Mãe Yashoda को बुला दी she used to call Srimati chama Srimati Radhika para Nandagaon. to Nandagaon. इसलिए Ah. राधा आती थी नंद के जावट से Por isso que Srimati Radhika vai de Javad para Nandagaon, नंदगांव आकर के To cook. कृष्ण के लिए जो है वो रसोई para cozinhar para Krishna. कभी कभी जटिला जटिला कुटिला मना करती थी Jatila Às vezes, Jatila e Kotila, नहीं नहीं restrained Srimati elas impedem Srimati Radhika. Por que a minha nora tem que ir para sua casa todos os dias? every day to somebody else's house to cook. Se a sua nora for todos os dias na casa de alguém para cozinhar, você vai ficar assim, suspeitando. Por quê? Se ela vai um dia, 2 dias, ok. Mas todos os dias? But if they go every day, Se ela for todos os dias, आँख क्या होता है पड़ता है कि नहीं पड़ता है they as pessoas vão começar a falar, né? As pessoas vão ter um julgamento estranho. Talvez alguma coisa está acontecendo. there must be something wrong. काला है There's something wrong. Deve ter algo errado. अरे बात ये वैसे ही Proverbs. कोई स्त्री यदि विवाहिता स्त्री यदि किसी के घर में Goes to another house. Se uma mulher casada vai para outra casa todos os dias, लोगों की क्या होगा People will think o que as bad, pessoas vão pensar? negative. They will Algo negativo, elas vão ये स्त्री duvidar. lady is not Essa good. mulher não é boa. आप हर रोज किसी घर में थोड़ी जाते You कभी cannot go विशेष every कोई day. काम है Você não pode ir todos os dias. Talvez de vez em quando, assim, né? You're called. Esporadicamente. You cannot Quando você é go convidado. morning and evening. Você não pode ir de manhã e de noite todos os dias. इसलिए जटिला कुटिला Por isso, Jatila e Kotila, Kotila used to stop. às vezes elas impedem Srimati Radhika. No need to go. किंतु माँ जसोदा क्या Não precisa ir. Mas aí, Mãe Yashoda, राधा जी के पाचित यदि द्रव्य नहीं हो कृष्ण भोजन नहीं करते If Srimati ela diz, se Srimati Radhika não cozinhar, Krishna ele não come. हैं आएगी नहीं he won't eat, Ele não vai comer. राधा जी जो बना के अमृत बनता Srimati Quero que Srimati Radhika faça, isso é como néctar. she had the blessings of Que ela tem as bênçãos de Durvasa. एक बार Certa vez, दरबार ऋषि Durvasa Rishi महाराज के गृह में foi até a casa de Ivra Shabana Maharaj. छोटी बलिका E aí nessa época, Srimati Radhika ela era uma bebezinha. time. 3 साल की थी Tinha 3 anos. दुर्वासा ऋषि And the आकर के Rasha बोले Rishi E a Durvasa Rishi ele veio मुझे भोजन कराओ e ele disse, você tem que cozinhar para mim. Ah, vocês devem me alimentar, ele disse. और दुर्वासा ऋषि Kritika Sundari, में मुझे भोजन नहीं ela estava preparando e aí Durvasa Rishi disse, não, मेरे लिए
sua filha, if your daughter doesn't cook se ela não cozinhar para mim, eu não vou comer. E aí Kirtida Devi disse, olha, mas a minha criança só tem 3 anos, she doesn't even know how to não wash sabe nem como lavar as mãos. how can she cook? Como ela vai cozinhar para você? Durvasha was not an ordinary Durvasa Rishi não era um rishi comum. if you say no to Se him você falar não para ele, curse ele vai te amaldiçoar. Kirti E aí Kirtida, ela disse, ok, said to Radha, Radhe, you make this você deve cozinhar essas preparações para esse sadhu. Então Radha Ji, ela era pequenininha, 3 anos. E aí o rishi falou assim, eu vou cozinhar para você, for you. mas olha só, Srimati Radhika said to Durvasha, but you must eat você tem as que soon as comer imediatamente que eu cozinhar. you will have to eat Você vai ter que cozinhar direto. E Kali Niva. Your plate must not be o seu empty at prato any point in time. não pode ficar I know maybe vazio. I can eat very quickly. E aí ele falou assim, eu sou um yogi místico, eu vou... tenho... Com meus poderes eu vou poder comer muito rápido. Shrimati Radhika não vai conseguir cozinhar tão rápido. Então Shrimati Radhika começou a fazer puri. E sabe, e aí ele começou a comer. Com seus poderes místicos, ele começou a comer rápido, cada vez mais rápido. E a Radhaji estava fazendo tão rápido Durvasha was not que Durvasa Rishi não conseguiu comer tudo. Ele que falou que não podia ficar vazio o prato, eu acho, né? Aí ele falou assim, nossa, eu fui derrotado. E aí dessa maneira Durvasa abençoou Shrimati Radhika dizendo que o que quer que você faça vai ser néctar. E aquele que comer aquilo que foi cozinhado pelas suas mãos, quem quer que coma, o corpo dessa pessoa vai ser nutrido. Ele vai ficar saudável. Vai ser saudável. Por essa razão, Srimati Radhika had the blessing. Shrimati Radhika tinha essas bênçãos de Durvasa. Srimati Radhika is giving benedictions. Shrimati Radhika é ela que dá bênçãos para todos. Durvasha Mas Durvasa gave deu essa bênção para ela. Quem quer que coma das mãos dela, essa pessoa vai ficar saudável. this for this reason. Mother Por essa razão, Mãe Yashoda, ela costumava chamar... e a Mãe Yashoda costumava chamar Shrimati Radhika para cozinhar, e às vezes Jatiri Kutila não deixavam, né? Impediam. Mas e aí, Mãe Yashoda até dava uma propina, assim, pagava, tipo, dava dinheiro, dava joias, e ela falava assim, olha só, meu filho não vai comer nada anybody else's hand que seja cozinhado, seja feito por qualquer outra pessoa. used to bribe Jatila and Kutila. Então, Mãe Yashoda costumava, tipo, pagar uma propina que chama, tipo assim, suborno, né? Dar uma subornada. So this reason it is said in the Bhoga Arti. Tatavatsala Shri Então, muitas preparações, quem fazia todas essas preparações? Shrimati Radhika. Mother Rohini Yashoda Mãe Yashoda, Rohini, used to gather the ingredients. elas todas reuniam os ingredientes. All the masalas, all the Todas as spices masalas were prepared. eram preparadas. All the sakis used to Todas as saques costumavam vir e ajudar Shrimati Radhika a cozinhar. Shrimati Radhika's body was so Shrimati Radhika, o corpo dela, tão refulgente, and her body was
O corpo dela era tão macio. नहीं एक प्रकार के फूल होता है There is one type Existe of um tipo de flor Sharishfu. पंखुड़ी होता है The petals of que as pétalas são tão macias, tão sensíveis que se você tocar, and it becomes उसी प्रकार ela se desfaz, ela se quebra. इतने कोमल Então, o corpo de Shrimati Radhika era tão macio, described in scripture. isso é descrito nas escrituras. Radhika's body was. Quão macio é o corpo de Shrimati Radhika. Sensível, macio. फूलों की This flower called Assim como as pétalas dessa flor que chama Shish. बाबा जी इतने Shrimati Radhika, शरीर के द्वारा Shrimati Radhika. very delicate body. Com esse corpo muito delicado, ela cozinha कितने para Krishna, nessa, aguentando o calor, assim, tinha muitos fogões ao mesmo tempo, porque ela não fazia só 2, 3 ou 4 sabres, que demora 4 horas para cortar, para fazer e tal. Helps you to cook. It still takes that long. Mesmo se alguém te ajuda a cozinhar, demora muito mais. Shrimati Radhika makes so many preparations for Krishna. Have you ever counted? Você já contou quantas Count preparações? in these preparations. हम लोग हर रोज जो कीर्तन करते In हैं this kirtan, Nesse there's kirtan, a list of preparations. tem a lista. श्री गोकुल हरि भज भव पद वत्सल श्री गोकुल हरि 29:30. श्री गोकुल हरि सही Goshtavi, दुष्ट है Nandira, वेदा हलो दामोदर Eka Eka. Aisa Ekona, Bhoga Mandire, भोजन मन Mandire Boshi Karahobojana. Bhojan. और देखो कितने प्रकार के उसमें लिखा है ये सब राधा जी बनाती है Então, todas essas preparações que estão escritas nessa canção do Bhogarati 50 प्रकार के जो है सब्जी बनाती tem tipo umas 5 preparações. है कि मतलब इतना ही तक कहा दिया मैं आप एक एक गिन करके If देखो you list, if you count each one, सुखाता सब्जी भाजी नालिता कुसमंद Laddu Puri, कितने प्रकार के लाडू पूरी खीर कितने there's so many. आप बताओ आप 3 सब्जी एक सब्जी तो बनाना 2 सब्जी बनाना एक one or आलू two के काट करके To cut one बनाने में potato, आधा घंटा लगेगा it takes half an hour. है कि नहीं मैं देखता हूँ ये क्या I'm बनाते हैं। watching, what are they doing? He's saying, और राधा जी देखो he's इतना saying, सब्जी I'm और सब्जी Vocês demoram tanto tempo para cozinhar, eu observo isso, mas Shrimati Radhika, ela cozinha em vários fogões. इतने ओवन चूल्हा जो है, इतने ताप Então imagina que tanto de calor que ela sente nesse tempo cozinhando com todos os fogões. É a própria Shrimati Radhika que faz todos os sabres sozinha. क्या करती है सब सहता है and she looks after each E ela cuida de todas as preparações. Ela corta. the vegetables. और उसमें धोना तो सब क्या बनाती है, कर देती है किंतु बना Ela faz tudo. All the Ah, são saques, desculpa, que cortam tudo, preparam todos os ingredientes, mas é a própria Shrimati Radhika que cozinha tudo. हम एक सब्जी बनाने के थोड़ी सी हमारे ध्यान उधर हो जाए तो सब्जी क्या हो जाए if you're distracted a Se little, você se distrai um pouquinho cozinhando a sua preparação estraga. Se você não prestar atenção, it will burn. ela vai queimar. किंतु राधा जी देखो Mas Radhaji, Radhika, ao mesmo tempo, at the same ela time, cuida de tantos fogões, assim, várias preparações ela está fazendo ao mesmo tempo. and the heat E todo o calor de todos esses fogões. कितने प्रकार के स्वाद सुविधा now we have so many. Agora a gente tem tantas facilidades. आजकल तो ओवन की जरूरत नहीं होता है क्या Now we होता don't है have microwave. इलेक्ट्रिक जो है Microwave. Né, né? Induction. उसमें ताप थोड़ी समय लगता है A gente usa fogão de indução We make ou elétrico. आज Então a gente nem sente calor. वो क्या जो आप बता रहे हैं microwave. माइक्रोवेव के द्वारा बना लो So many other types of Air fryer. air dry, यहाँ पर जो Air बना fryer. है air fryer. Hoje em dia tem tanta tecnologia, você usa micro-ondas, panela de cozinhar arroz, air fryer. Shri Krishna Bhavana. Mas leia o Shri Krishna Bhavanamrita. जब तक कृष्ण भावना में ग्रंथ नहीं पढ़ोगे Se você não ler esse livro, você não vai entender राधा जी कैसे como Shrimati Radhika ela serve Krishna. राधा जी को इनको पसीना टपकते रहते हैं Ela às vezes até fica suando इतने गरूर e o suor dela cai no chão por causa do calor. Krishna
tudo isso para o serviço de Krishna, के लिए राधा जी कैसे para o prazer de Krishna. विविध व्यंजन परम आनंद कृष्ण करे न भोजन। हैं? और भी भोजन कृष्ण के लिए थोड़ी बनाते हैं, और किसके लिए बनाते हैं? Not only for Não só para Krishna que ela está cozinhando, também para os sakas. only Krishna. आप तो केवल एक व्यक्ति के लिए बनाते हैं। You're just making for one Você só cozinha para uma pessoa. cutting one potato. Corta uma batata. और देखो इतने सखाएं जो है, इसमें लिखा है ना, It's written here. And क्या लिखा है? what's written? I can't read with them. Já levaram lá do Kai. सुबह सुदाम आदि सब सखाओं के साथ कृष्ण Chale भोजन vale करते lá हैं, do Kai, कृष्ण अकेला नहीं भोजन कर रहे हैं? सखा आदि के Madhu Mangal. सब Chale bale ladu khai Shri Madhu Mangala. Bagala bajai ar dei hari bolo. क्या लिखा है? Chale bale ladu khai अरे Shri चाले बोले नहीं है, छाले बोले। chale bole ladu khai Shri Madhu Mangala. परम Ba- आनंद कृष्ण Kare bhojan. Bagala Bajaya Bagala Dei Haribo. bajai ar dei hari bolo. बजाय यार Dei hari. Dei Haribo. एक सखा नहीं है। Such wonderful. Então, isso é muito belo, não é só um saka. Tem sim, One sakha, not only one friend. muitos sakas de Krishna. Ela cozinha para todos eles. Not only for Krishna. Não é só para Krishna que ela cozinha para श्री कृष्ण भावना के ग्रंथ पढ़ो। todos. Read this book, Shri Krishna. Leia esse livro, Shri Krishna Bhavanamrita. हम इसलिए करें Então, eu estou dizendo aqui, इसी प्रकार जो लीला हम करते Chambula Rasala Ane. Rasta Mukha Prakasya, Jata Sakagani. हैं। अच्छा चलो Shambula Rasayane. Rasala. क्या से हाँ टाइम तो हो गया ना। सतमुखे बोले तो वो ना पाता अंत लीला अंते सुखे सुखे यहाँ अंगिरो अंगुरी आहा देखी सुखे आमी अपनी पसारी पूरी समझ है कितने प्रकार की कोई रस Então, Different times. então tem vários tipos de raças que são mitra, né, que, amigas ou complementares, e aquelas que são paire, que são não complementam, elas são contrárias. Mas até aquelas que têm um humor contraditório, elas também nutrem Madhurya Rasa. Todas as raças elas estão nutrindo Madhurya Rasa. Assim como todos os rios, eles se encontram no oceano. The rivers enter the ocean. And ठीक उसी प्रकार ये माधुर्य और श्रृंगार रस के समुद्र के साथ Da mesma maneira, todas as raças, elas aumentam, nutrem Madhurya Rasa. किसी मित्र रस के साथ पुष्टि कर रहे हैं और शत्रु रस के द्वारा भी Então, às vezes uma raça ela é complementar a outra, ela nutre a outra, e às vezes ela é contrária, contraditória. के द्वारा प्रशंसा करते हैं। by glorifying मित्र एक मित्र दूसरे के मित्र के द्वारा Um amigo, ele glorifica o outro amigo, mas o inimigo, के शत्रुता के द्वारा भी उसके com sua inimizade, ele também traz glórias para o amigo. glorify somebody महिमा प्रकाश to enhance the contrary relationship. Essa especialidade é que, जैसे भ्रमर गीत में por exemplo, veja no Brahmara Gita, क्या करें निंदा अधिकार Radha Ji, o que ela está fazendo? Ela está, de maneira indireta, ela está criticando Krishna. She's talking to the bumblebee. Vai embora daqui, abelhão. कथा में सब जानते हैं। Eu conheço toda a história do seu amigo, Krishna. Por que você está vindo aqui, zunindo, glorificando seu amigo? Quem está dizendo isso? Eu não quero ouvir essas glorificações, Srimati Radhika disse. हम सुनना नहीं चाहते। Eu não quero escutar. Now you're coming here. E agora você está vindo aqui, You're talking of your você friend. está falando do seu amigo Krishna. परम करुणामय He's very Ele é muito compassivo. महिमा वर्णन करती जाती है। the bumblebees. O abelhão está glorificando Krishna. मित्र कृष्ण के तुम कृष्ण के प्रति इतने क्यों Why are you so Por que você está tão brava com Krishna? Com meu amigo Krishna. bumblebee saying to A abelha diz para Srimati Radhika. he has so many good Krishna ele tem tantas qualidades boas.
Quem está dizendo isso? A abelha. Shrimati, E aí quando Shrimati Radhika escuta isso, ela fica mais brava. just go back to Ela where you fala, came from. volta, vai embora volta para de onde você veio. Volta para Mathura. Go back to those Volta lá para aquelas mulheres de Mathura and speak to them. e fala para elas sobre as glórias de Krishna. Se você glorificar, se você falar mal, Krishna in Mathura, desculpa, se você glorificar Krishna em Mathura, então elas vão te dar um presente. Se você quiser um presente, uma recompensa, então vá para Mathura, vai lá glorificar Krishna para as mulheres de Mathura. Aqui não, não venha para mim, eu não quero saber. Nós não somos mendicantes, Shrimati Radhika está dizendo. one chick. A gente não tem nem um grão de bico para te dar. Go from here. Vai embora daqui. For choice. Go from here. Vai embora daqui. vai embora daqui. Externally, Krishna. Externamente, Externally, Shrimati Radhika is Shrimati Radhika, ela está criticando Krishna. we're not beggars to hear. Nós não somos mendicantes para ficar escutando a glória dele, né? Tipo assim, Somebody listens to Krishna's katha, then his condition se will alguém escuta Krishna cantar, a condição dessa pessoa vai ser essa, ela vai se tornar um mendicante. Krishna's glories. You will have to leave. Você vai ter que abandonar toda a sua família, seus amigos, tudo. Aquele que escuta Krishna cantar, Renunciation will come automatically. naturalmente vai vir a renúncia. Se você escutar Krishna cantar, a renúncia vai vir. You will not have any Você não vai ter nenhum apego. family members. Por isso que Krishna disse, por isso que Shrimati Radhika disse para o abelhão, eu já escutei muito do seu amigo. Look at our condition. Olha a minha condição agora, olha a nossa condição, escutando as glórias do seu amigo. You become a beggar. Aquele que escuta Krishna cantar vai se tornar um mendicante, The sons of great um pedinte. persons Aquelas pessoas ricas, become putting a Bhagavatam under Ela- the arm. And they sit and então essas pessoas, elas põem o Bhagavatam debaixo do braço, elas don't want anything. sentam e elas falam assim, eu não quero nada, só senta e escuta Harikata. Escuta 7 dias de Bhagavatam, eu não quero nenhum dinheiro, nada, só escuta. Just come and listen. Ah, muito bonito o que você está falando. Você escuta 7 dias de Bhagavatam e aí, o que acontece? Left all their family, friends, Você abandona toda a sua família, seus amigos, to e Vrindavan, aí vai para Vrindavana. living this E lá você se torna um mendicante. group Sanatana. Não é isso que aconteceu com o Rupa Sanatana? Eles são um exemplo, eles são grandes personalidades de famílias de brahmanas, Knowledgeable. completamente eruditos. Rupa Goswami Pada era o ministro da fazenda aí, Sanatana Goswami era Secretary, Pradhan Mantri, o primeiro-ministro. Pradhan Mantri, Prime Minister of the King, Hussein Shah. Hussein Shah, Prime Então Sanatana Goswami era o primeiro-ministro. Hussein Shah. Quanto nome, fama, reputação, riqueza. Is not an ordinary Não é uma coisa comum assim, né? Ser um primeiro-ministro. so much wealth required. É muita riqueza é necessária. Sanatana Goswami Pada, Rupa Goswami Pada. They were Os ministros do rei. O nome que eles receberam foi Sakar Malik e Dabir Kash. Muslim names. E eles se encontraram com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Depois de se encontrar com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Don't leave everything. ele falou, abandonem tudo e vão para Vrindavana. So they left everything. Eles deixaram tudo e foram para Vrindavana. Where their Onde fame and nome, fama, reputação. the entourage. They have such great entourages. They're so opulent, wealthy. For Prime Minister, they're not ordinary persons. O primeiro-ministro não é uma pessoa comum. They left Mas eles abandonaram tudo. everything.
to foram para Vrindavana. Goswami in this way. Rupa Goswami dessa maneira, Goswami, Sanatana Goswami, they kept Sanatana Goswami in jail. eles deixaram Sanatana Goswami na prisão. A bribe to get a job. Sanatana Goswami is praying that I Sanatana don't Goswami está orando assim, eu não quero esse trabalho. Isso é descrito. Esses muçulmanos, they didn't want to let Sanatana eles não queriam deixar Sanatana Goswami ir. Eles deixaram, o rei Hussein Shah colocou ele na prisão. E aí Sanatana Goswami Pada, ele disse, give some money. me deixe sair dessa prisão que eu vou te pagar, eu vou dar dinheiro. Not one gold coin. Não só uma moeda de ouro, mas milhares de moedas de ouro. That jailer, Que aí o carcereiro ali, if he was caught, ele não queria pegar, porque se ele fosse pego, se o Hussein Shah descobrisse, aí a cabeça dele ia ser you are Muslim. cortada. I am Muslim. He's saying externally, Sanatana Sanatana Goswami disse, eu sou muçulmano e você também é muçulmano, eu vou pra Meca. Makkah, the most sacred O place. local mais sagrado do muçulmano é a Meca. I will not come here. Eu não vou vir pra cá, I'll give you the money. eu vou te dar o dinheiro. You don't know, somehow or another. Hussein Você não sabe, se o rei Hussein Shah descobrir, ele vai cortar minha cabeça. Sanatana Goswami, ele pacificou, ele falou, olha só, I promise you, eu prometo I will come back here. que eu não vou voltar pra cá, eu vou desaparecer, eu vou pra Meca, vou adorar Allah. Me liberte, por favor. When Hussein Shah comes here, just tell him. Quando o rei Hussein Shah quando Hussein Shah vier, And hands ele estava preso went into por, the river por to bathe. ah, Water pulled him away. a Sanatana Goswami falou para ele assim, quando o rei vier, você fala que tinha correntes, né, tipo algemas nas mãos e nos pés, e aí quando ele foi se banhar no rio, o rio levou ele. Aí o carcereiro falou, isso é uma boa ideia. Was able to escape Aí ele foi capaz de escapar da prisão. jungle. Ele foi correndo, passando por todas as várias florestas, montanhas, e ele tinha um servo. E aí o que aconteceu nessa floresta? Tinha um lugar que eles foram para descansar e tinham ladrões lá. Prepared to kill. Eles estavam preparados para matar Sanatana e o seu servo, pelo dinheiro. Stayed there one night. This is great. Middle of the jungle. Eles ficaram lá por uma noite. Mountain. Isso era no meio da floresta, no topo de uma montanha. Qual caminho eles poderiam levar? Qual caminho eles poderiam ir? Sanatana Goswami, ele viu que That place. o dono daquele local Honoring with so much estava pampering. vagando assim. E ele pensou assim, nossa, eu não dei dinheiro para ele, por que ele está me honrando? Became suspicious. Sanatana Goswami ficou assim, suspeitou. Something wrong here. Tem alguma coisa de errado aqui. He sensed Sanatana Goswami perguntou pro seu servo, você tem dinheiro? Aí ele falou assim, eu tenho 7 moedas de ouro. the sense. So this reason they are honoring us so É much. por essa razão que eles estão me dando honras. No meio da noite, That person aquela pessoa, gave them the 7 coins. ele deu as 7 moedas ali para aquela pessoa. We knew you had this wealth. A gente sabia que você tinha essa riqueza. E tinha um astrólogo e o astrólogo disse. They knew that they had 8. E eles sabiam que não é 7 moedas, são 8 moedas. Only 7. Você deu só 7. That we were thinking, planning. A gente estava planejando de cortar a sua cabeça e pegar as moedas. Better that you have given É melhor. Ainda bem que você me deu. Ainda bem que você deu essas moedas para mim. We need 8. 7 não, a gente precisa de 8. E aí Sanatana Goswami, o padre falou assim, Servant, why did you keep por one que gold? você manteve uma moeda? Said, I thought E aí ele falou we assim, might eu need pensei one que a gente ia later. precisar de uma mais tarde.
Sanatana Goswami também deu essa. Goswami told the servant to go. Ele falou pro servo ir. The lodge owner, restaurant owner, saved your life because they were honest and genuine. They did not lie. Sanatana Goswami was honest. Porque Sanatana Goswami, o padre, foi honesto, a vida dele foi salva. He did not want anything. E ele não queria nada, ele deu tudo para aquele dono ali do local, do restaurante, ou tipo uma pousadinha, né, um local para ficar. Aí o dono ali ajudou eles a cruzarem a montanha e mostraram o caminho. E aí Sanatana Goswami, ele foi para Vrindavana, o que ele fez? From his position in the past, A sua posição, veja só como era a posição dele no passado, ele era tão rico. E aí o que ele fez em Vrindavana? Ele estava lá vivendo, cantando o santo nome de Shrimati Radhika. Vande Rupa Sanatana Prabhu. sometimes eating Às vezes ele comia, às vezes não. chana, Às vezes ele comia um grão de bico, né? E às vezes nada. were able to go. Que eles eram capazes de conseguir. What is it teaching us? Mas qual é o ensinamento para nós? When so as this Quando bhakti você tem Bhakti, quando alguém tem Bhakti no coração, become very renounced. essa pessoa fica completamente renunciada. Lembre-se desse verso, Vasudeva para Bhakti. Vasudeva, Porque naturalmente, se você tiver Bhakti, conhecimento e renúncia vão vir. that the dealings of this material world Esse renúncia de que os relacionamentos desse mundo material não são mais atraentes. practitioner comes Quando o praticante ele chega no estágio de prema, even the praise of the family members will seem até a glorificação dos membros da família vai parecer tipo uma maldição. if they glorify it, they will think of it as Se você for glorificado, você vai pensar que isso é como se fosse uma maldição. if somebody say would you not glorify us yourself? You want to hear glories of yourself, meaning that you know this marriage comes and glorifies Esse Maharaj vem, ele me glorifica, mas você não glorifica a gente. this greed that you have. Se você tem essa avidez no seu coração. You can have a scent Isso quer dizer que você não tem nenhum cheiro de Bhakti no seu coração. Tente entender isso com cuidado. Aquele que quer ouvir glorificação de si mesmo, isso quer dizer que ele não adentrou o reino de Braj. Desculpa, de Bhakti. one has bhakti. Se uma pessoa tem Bhakti, se alguém glorifica essa pessoa vai ficar envergonhada. Say one marriage Mas alguém fala assim, Maharaj vem e glorifica a gente, mas você vem e não glorifica a gente. Se você tem essa avidez de ouvir a sua própria glorificação, whatever you're doing, o que quer que você esteja fazendo, even the smell of bhakti. não tem nem um aroma de Bhakti assim, nem um cheiro de Bhakti. Those who display Aqueles que têm esse desejo, demonstram um desejo para ouvir a autoglorificação, eles não têm Bhakti. Madhurya Kadambini, isso está sendo explicado. if one has devotion, Se alguma pessoa tem devoção e alguém glorifica essa pessoa, ela vai sentir essa vergonha e vai falar assim, não, eu não sou qualificado, por favor, não me glorifique. then they criticize for not being glorified. E aí essa pessoa vai criticar por não ser glorificada. This means Isso não é Bhakti. any bhakti. Isso quer dizer que você não tem nenhuma Bhakti. Aquele que tem Bhakti, ele vai ser sempre humilde, ele vai sempre dizer, eu nunca fiz bhajana e sadhana. Eu nunca fiz nenhum sadhana. O que quer que Guru e Vaishnava tenham falado, essa glorificação, eu não sou qualificado para ter isso.
próprio Mahaprabhu, प्रेम तो बहुत ele diz: Scent of devotion. não tem nenhum aroma de devoção no meu coração. यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है तो तुम क्यों Se no seu coração não tem prêmio, por que você está chorando? E aí Mahaprabhu diz: ये अहो मैं इसलिए रोता हूँ I'm crying. वो कहेंगे कि तुम्हारे हृदय में प्रेम है वास्तव में हृदय में प्रेम नहीं है People will say you have prem in your heart. अरे प्रेम Actually, I यदि don't होते have. eu tô chorando e as pessoas falam que eu tenho prêmio, na verdade eu não tenho. Se eu tivesse prêmio no meu coração, eu seria como um peixe fora d'água. अरे दयालुकी Aprende esse sloka na prema gando. पसंद से करनी है ठीक है I see somebody's like, Se você vê a atividade de se você vê que a atividade de alguém é digna de glorificação, isso deve ser de acordo com a posição da pessoa. Agora, se você escutar a glorificação de alguém, deve ser de acordo com essa pessoa. Mas, se alguém está ansiando por escutar a própria glorificação, tente se lembrar desse sloka que Mahaprabhu disse, na Prema Gando. यदि हमारे हृदय में प्रेम होते महाप्रभु कार्य हमारे हृदय में प्रेम Mahaprabhu, ele diz: se tivesse prêmio no meu coração, eu seria como um peixe fora d'água. महाप्रभु का आरंभ दे रहे देखो Mahaprabhu, मछली किसके साथ ele dá o exemplo. Peixe, ele tem amor pela água. मछली कहाँ पर विचरण करते हैं fish live. Onde o peixe vive? Ele vive na água. E se ele é tirado da água, और मछली तड़प तड़प करके प्राण छोड़ती है ele vai se debater até morrer. If the life there will leave from the fish would die. प्रेम किसी के हृदय में उत्पन्न हो प्रेम की बहुत दुर्गा Prem, if one has prem, love, Se alguém tem prema, amor no seu coração, naturalmente o conhecimento e a renúncia vão vir para essa pessoa. Se não está vindo, então você deve entender. Essa pessoa não tem bhakti. Bihari La, then you should understand no bhakti. Jai. यही कथा सुनते सुनते Escutando esse Harikatha, कृष्ण कथा राधा जी की कथा सुनते Krishna Kikatha, इसी जन्म में Radha de Katha, In this lifetime, nessa vida ou na próxima vida, pela misericórdia de Shrimati Radhika, you will attain your. você vai alcançar a sua perfeição. Só escute, essa vida toda escute. Don't think that you Não pense que você tem devoção no seu coração. इतना ही संजोगों में Tente entender कब रावण की कृपा कब प्राप्त when you are quando é que eu vou poder receber a misericórdia de Shrimati Radhika. that's why you pray like this. Por isso que a gente ora para Gurudeva dessa maneira. हर सकल साने बल दिया करो निज माने प्रियहीन सकले समान करिते सकति देहनाथ जत जरो पवित्र आयु हरि नाम सुखे अपराध हर शक्ति बुद्धि আমি অধীর করমরে আত্মসাত যোগা বিচারে কিছু নাই পাই তোমার করুণা সার হর করুণা না হয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব भक्तिविनोद ठाकुर कितना सुंदर गुरुदेव के Very beautiful. Bhaktivinoda Thakura escreveu essa oração muito bela, Shri Gurudeva. क्या बोला Só tenha esse humor, Causeless mercy. anunciando pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva. हे श्रवण कर É isso que eu estou orando. Escutando isso repetidas vezes, pela misericórdia de Shri Guru e Bhagavan, Bhakti Devi vai se manifestar no seu coração.